em 2 Samuel, capítulo 16. Segunda Samuel, capítulo 16. A partir do versículo 20. Nós vamos ler nesse momento apenas o versículo 20. Hoje nós vamos terminar o capítulo 16 e vamos para o capítulo 17 ver até o versículo 4. Então vão ser poucos versículos hoje, tá bom? 2 Samuel 16, verso 20. Quem encontrou diz amém. Ok, diz assim a palavra de Deus. Então Absalão disse a Aitofel: dê-nos o seu conselho, que devemos fazer. Até aqui, vamos orar. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo acesso que temos à tua palavra. Aqui nós encontramos, ó Deus, a verdade que o Senhor quis revelar para nós. Aqui nós encontramos o alimento que o Senhor preparou para a nossa alma. Ó Deus, que o teu Espírito opere hoje, aqui no nosso meio, aplicando, Senhor Deus, a tua palavra aos nossos corações, abrindo os nossos olhos, nos fazendo enxergar o que o Senhor espera de nós por meio da tua palavra. Fica conosco, Senhor, nos conduz aqui para a honra e glória do teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o salmo de abertura do livro de Salmos é talvez um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. É o Salmo 1, né? E naquele salmo, logo no primeiro versículo, ele diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que ele está dizendo para nós é que o homem bem-aventurado, o homem feliz, o homem cuja vida está no caminho certo, na direção certa, esse homem é alguém que ele não baseia as suas decisões, as suas escolhas, a sua vida no conselho dos ímpios. O Salmo, inclusive, depois vai dizer que antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. O homem sábio, o homem feliz, o homem bem-aventurado, ele quer ouvir os conselhos de Deus. Ele quer ouvir o que Deus tem a dizer para ele. Ele quer passar tudo mais no filtro da palavra de Deus, no filtro da lei de Deus. Porque ele sabe que é ali onde ele encontra o caminho seguro, a direção segura. Esse homem, ele escolhe muito bem os seus conselheiros. A pergunta para você hoje é: com quem você se aconselha quando você precisa tomar decisões? Quem é aquela pessoa que você entende, eu posso contar com essa pessoa vai me dar palavras sábias para que eu possa tomar as minhas decisões de maneira correta? Com quem você se aconselha? Talvez você seja do tipo que diz assim: eu não me aconselho com ninguém, né? Eu vou pensar, eu vou refletir, obrigado, meu irmão, e eu vou tomar as minhas próprias decisões. Cuidado. A palavra do Senhor diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Ninguém é uma ilha, ninguém acerta o tempo todo. Nós precisamos de conselhos. Talvez você seja do tipo que diz assim: bom, eu vou procurar os meus colegas de trabalho, os meus amigos, alguns vizinhos com quem eu tenho intimidade, familiares,
porque eu sei que eles me amam muito e eles vão me dar os melhores conselhos. Apesar de que eles não conhecem a Deus, não conhecem a palavra de Deus, eu sei que porque são meus amigos, eu sei porque me amam, que eles vão dar os melhores conselhos possíveis. Eu imagino que aquelas pessoas que nos amam, elas querem o melhor para nós. Nossos amigos que são realmente amigos, nossos familiares, eles querem realmente o melhor para nós. E quando eles forem nos dar conselhos, eles vão dar achando que eles estão dando o melhor para nós. Mas se eles não conhecem a palavra de Deus, se eles não conhecem a verdade revelada de Deus, infelizmente, eles vão nos dar o oposto do que o homem do Salmo 1 quer ouvir. O homem do Salmo 1, ele diz assim, que bem-aventurado, que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Se nós estamos indo nos aconselhar com os ímpios, não é o que o Salmo 1 está nos direcionando. Ele diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Se nós queremos bons conselhos, nós precisamos buscar esses conselhos em quem possa nos apresentar o que a palavra de Deus diz. Quais são os princípios que a palavra de Deus aponta para nós naqueles momentos em que precisamos tomar decisão. Isso, meus irmãos, é de extrema importância. Aqui no nosso texto, em 2 Samuel, capítulo 16, nós vamos ver um homem que precisa tomar uma grande decisão e que vai buscar conselho, ok? Mas a pergunta é com quem ele vai se aconselhar? Aqui, o nosso texto, ele vai ter muita coisa a nos dizer sobre conselhos. Inclusive, o tema da nossa mensagem hoje é esse, conselhos. E eu quero destacar para vocês aqui no texto, pelo menos 3 situações envolvendo conselhos. Eu queria trazer 4. Tem um conselho lá no final, o conselho de Uzai, que eu queria hoje mostrar para vocês, mas eu já vi que não ia dar tempo. Então deixei para o próximo domingo. Hoje nós vamos ver apenas 3 situações envolvendo aqui esses conselhos, tá? E a primeira dessas situações é essa busca por conselho que eu falei para vocês. Nosso personagem vai buscar conselho. Quem será o seu conselheiro? Olha aqui o verso 20, novamente. Ele diz, então Absalão disse a Aitofel, dê-nos o seu conselho. Que devemos fazer? Ele procura então conselho aqui com esse homem chamado Aitofel. Mas antes de falar um pouco aqui sobre Aitofel, deixa eu só lembrar um detalhe aqui para vocês, tá? Davi estava em fuga. Nós vimos isso nos domingos anteriores. Absalão, seu filho, ele deu um golpe para tomar o poder do país, para tomar o poder de Israel, tomar o trono. E assim, quando Davi foi informado, ele saiu em fuga. Davi ele ainda tem um exército com ele, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, mas Absalão agora ele tinha o apoio das tribos de Israel, então ele tinha um poder muito maior, um poder militar muito maior. Ele poderia causar um grande estrago, um grande derramamento de sangue em Israel, em Jerusalém especificamente. Por isso Davi ele decide fugir, ok? Davi, porém, por ser um homem experiente, por ser um guerreiro poderoso, por ter ainda um exército à sua disposição, Davi ainda é uma ameaça para Absalão. Davi é um rival que precisa ser detido. Algo precisa ser feito. Porque pode ser que Davi ainda consiga dar um jeito de reconquistar o trono. Então alguma coisa tem que ser feita e tem que ser feita logo. Absalão entende isso. E o que Absalão faz? Antes de tomar uma decisão, ele vai buscar conselho. Ele vai se aconselhar. E Absalão aqui se volta então para Aitofel,
Quem é Aitofel? A gente já viu algumas coisas sobre Aitofel. Eu queria lembrar só o que é dito aí no verso 23 sobre Aitofel. Diz assim, naquela época, tanto Davi como Absalão consideravam os conselhos de Aitofel como se fossem a palavra do próprio Deus. Aitofel era um conselheiro experiente, era um homem muito sagaz, um grande estrategista, nós vamos ver isso, a tal ponto de que o que ele dizia acontecia. E o que ele dizia era quase como se fosse palavra de Deus. Acabamos de ler aqui. É como se o próprio Deus estivesse dizendo para ele e ele transmitindo. Tamanho eram os acertos dos conselhos de Aitofel. Então, na prática, embora Davi fosse o rei de Israel e agora Absalão está assumindo esse poder, na prática a gente pode até pensar que quem governava de fato era Aitofel, né? Porque Davi fazia o que Aitofel dizia e Absalão aqui também vai fazer o que Aitofel diz, ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui em outras coisas relacionadas a Aitofel. Aitofel é alguém que se revelou um traidor. Quando Absalão deu o golpe, ele mandou chamar Aitofel e Aitofel logo se uniu com Absalão. Embora ele seja esse homem sagaz, estrategista, ele também é um traidor. Ele se colocou aqui contra o escolhido de Deus. Davi é que era o escolhido para reinar. Davi é que era o legítimo rei. Aitofel se colocou contra ele, a favor de Absalão. E ao se colocar contra Davi, Aitofel está se colocando também contra os planos de Deus. Ele está se colocando contra o próprio Deus. Porque foi Deus que escolheu Davi. Então, Aitofel, embora toda a capacidade que ele tinha, é alguém que nesse momento está se colocando como um opositor aos planos de Deus. E isso é muito perigoso. Meus irmãos, tenha muito cuidado. Quem tem aconselhado você? Foi a pergunta que eu fiz. Quem tem te aconselhado? Será que você tem buscado conselho, às vezes, com um Aitofel? Alguém que parece muito sábio? Alguém que parece muito esperto? Alguém que o que ele diz parece que acontece, mas que no final das contas tem se revelado como um opositor de Deus, alguém que não ama a Deus, alguém que não está andando com Deus, que não está interessado em fazer as coisas do jeito de Deus. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Alguém pode parecer muito inteligente e preparado, mas se não estiver andando com o Senhor, se não estiver buscando andar de acordo com a palavra de Deus, cuidado, porque no final vai dar errado. No final, o resultado não vai ser bom. Pelo menos da perspectiva de Deus, não será. Bom, então a gente já viu aqui a primeira situação. Absalão procurando conselho e buscando aqui o conselho de Aitofel. Agora nós vamos para a nossa segunda situação. Qual será o conselho que Aitofel vai dar? O que nós vamos ver agora é o primeiro conselho de Aitofel. Ele não tem só esse para dar, ele vai ter mais um, mas já estou logo adiantando, né? Esse aqui é o primeiro conselho de Aitofel. E a pergunta é, será que vai ser um conselho sábio? Como é que vai ser o conselho de Aitofel? Vamos dar uma olhadinha aí nos versos de 21 a 22. O texto diz assim: Aitofel respondeu: aconselho que tenhas relações com as concubinas de teu pai, que ele deixou para tomar conta do palácio. Então todo Israel ficará sabendo que te tornaste repugnante para teu pai, e todos que estão contigo se encherão de coragem. E assim armaram uma tenda no terraço do palácio para Absalão, e ele teve relações com as concubinas de seu pai, à vista de todo o Israel. Olha o conselho de Aitofel. Vamos olhar aqui alguns detalhes. Primeiro, o palácio de Davi
era comum, alguns palácios desse período, ele possuía uma espécie de laje, ok? Lembra que foi de uma dessas lajes que Davi viu Batseba tomando banho. E foi tentado. Pronto. A proposta aqui agora é que nessa laje seja montada uma tenda. Porque ali vai ser um lugar, o palácio ele fica num lugar alto. Então, ao botar aquela tenda ali, será um lugar onde todo mundo, todo Israel vai conseguir ver o que está acontecendo ali. Então, primeira coisa, eles armam essa tenda na laje do palácio. Talvez no mesmo lugar em que Davi foi tentado a tomar a mulher de Urias. Ok? Por que essa tenda é armada ali? Porque o conselho de Aitofel foi para que Absalão pegasse as concubinas de Davi. Essas concubinas eram servas de Davi, mas elas eram mais do que servas. Elas eram uma espécie de esposa de segunda categoria. Era algo que não estava nos planos de Deus. Deus não revelou, Deus não disse que tinha que ser assim, mas que era algo que o povo naqueles dias praticava. E Davi tinha então algumas dessas concubinas. Quando ele fugiu, ele inclusive deixou essas mulheres para continuarem cuidando do palácio, porque ele imaginou que elas não sofreriam nenhum tipo de perigo ali. Ninguém ia mexer com as concubinas de Davi. Bom, o que acontece aqui? Quando um rei ele tomava o poder de outro rei, uma das primeiras coisas que ele fazia era trazer para si as concubinas daquele rei. Porque com isso ele ia demonstrar o seu poder, a sua força. Ele ia mostrar, por exemplo, que o rei vencido não era capaz nem de cuidar das suas próprias mulheres, quanto mais do restante do povo. Então aquilo mostrava a superioridade, o poder desse novo rei. Segunda coisa é que mostrava que o novo rei tinha tomado por completo o poder do antigo. Porque ele agora possuía até mesmo as esposas, as concubinas do antigo rei. Em certo sentido, quando Davi ele tomou o reino, né, quando Saul morreu e ele assumiu o reino, Davi também trouxe as concubinas de Saul. Parece que também fazia parte da responsabilidade do novo rei de cuidar daquelas antigas concubinas. Isso está descrito lá em 2 Samuel, capítulo 12, verso 8. A gente não vai ler aqui, tá bom? Mas o fato aqui, irmãos, é que Absalão, ele é filho de Davi. A relação agora desse novo rei que está tomando poder, Absalão, é a relação de um filho com o seu pai. Então isso muda muitas coisas. Seria uma desonra gigantesca que um filho tomasse as mulheres do seu próprio pai. Isso seria algo absurdo. Seria não apenas escandaloso, mas algo assim realmente de causar constrangimento. Seria algo absurdo isso daqui que Absalão estava fazendo. Um outro detalhe importante é que esse ato de Absalão ter relação com as mulheres, com as concubinas de Davi, esse ato era um ato público. Ele estava fazendo isso à vista de todas as pessoas, mas não era um ato explícito, tá bom? Esse ato, ele tinha a tenda lá armada, era algo que aconteceria dentro da tenda, mas que deixaria claro para todo mundo vendo, Absalão entrando com as concubinas de Davi dentro daquela tenda, todo mundo sabia o que ele estava indo fazer lá. E todo mundo sabia que ele estava querendo aviltar o seu pai ao fazer isso. É por isso que o próprio Aitofel disse, aqui no verso 21, ele diz assim: então todo Israel ficará sabendo que te tornaste repugnante para o teu pai. Agora, por que Absalão está fazendo isso? Por que Aitofel dá esse conselho para Absalão? Nós vamos já ver aqui, tá bom? Mas deixa eu só falar uma coisa para vocês. Alguns estudiosos, alguns comentaristas,
imagino que esse momento é um momento assim grandioso nas expectativas de engasguei. Deixa eu até beber uma aguinha aqui. Nas expectativas de vingança de Aitofel. Lembra que Aitofel ele era avô de Batseba? E lembra que Davi teve relações com Batseba, a mulher de Urias? Então é como se agora Aitofel estivesse pagando na mesma moeda. O seu conselho é para que outro pegue agora as mulheres de Davi e tenha relação com as mulheres de Davi. Ok? E o pior, o próprio filho de Davi faça isso. Agora, por que isso daqui? Isso ia servir para um propósito político muito importante. Algumas pessoas estavam talvez em dúvida se elas apoiariam Absalão completamente agora nessa tomada de poder ou não. Algumas pessoas, naturalmente, estariam com medo de apoiar completamente Absalão. Porque imagina, Absalão é filho de Davi. E se Absalão se reconciliasse com o pai dele? Todo mundo sabe, não é? Que nessa briga de família é difícil você entrar. Porque depois eles se ajustam, né? Se ajeitam lá, se arrumam, se organizam. E você é que fica ruim na história porque você tomou um dos lados. Então aqui, alguns estavam talvez temerosos. E se Davi voltar? E se Absalão e Davi fizerem as pazes? E agora? Se a gente tiver apoiado Absalão, nós vamos ser vistos como traidores por Davi. E isso vai ter uma consequência terrível sobre nós. Mas nesse momento, em que Absalão ele vai tomar as mulheres do seu próprio pai, ele está causando aqui, meus irmãos, uma desonra tão terrível ao seu pai, que todo mundo entenderia que ele tomou um caminho sem volta. Que daqui não dá mais para buscar reconciliação. Que aqui não dá mais para voltar atrás. Isso que ele causou é algo tão terrível, principalmente naquela cultura ali, que seria impossível que houvesse uma reconciliação entre Absalão e Davi. Isso mostraria que Absalão estava pronto a ir até o final com seu plano de tomar o trono, de ser o novo rei de Israel. Um ponto importante aqui é que, portanto, isso encorajaria esses indecisos, esses temerosos, a se juntarem de uma vez com Absalão, a apoiar Absalão logo por completo. Agora, como é que Absalão, filho de Davi, tinha coragem de fazer uma coisa assim? Veja até onde é que a amargura de Absalão o levou. Nós tivemos uma mensagem aqui inteira só falando sobre a amargura de Absalão. E aqui nós estamos vendo mais um resultado terrível dessa amargura. Absalão, por sua amargura, se tornou um assassino, matou o seu próprio irmão Aminon, porque ele tinha violentado a sua meia-irmã ali, né? A irmã de Absalão, Tamar. Absalão rompeu os laços com seu pai por causa da sua amargura. Depois se tornou um traidor do próprio pai. Agora algo pior. Alguém que abusa das mulheres do próprio pai. Interessante lembrar que tudo isso começou porque ele se sentiu gravemente ofendido porque abusaram de sua irmã. E agora ele se torna esse homem. Ele desonra o seu pai por completo. Ele agora quer matar o seu pai. Nós vamos ver que daqui a pouco vai vir o segundo conselho, o próximo conselho. E todos os conselhos que vão vir depois daqui envolvem como acabar com a vida de Davi. Olha no que se tornou Absalão. O que a Bíblia fala sobre honrar pai e mãe? A Bíblia fala que é um mandamento. A Bíblia fala que é um mandamento acompanhado de promessa. A Bíblia fala, inclusive, que esse princípio de honrar pai e mãe, ele tem um resultado maravilhoso para que a sua vida se prolongue.
para que você viva bem sobre a terra. Quando Absalão se levanta dessa maneira contra o seu pai, o que você acha que ele deve esperar? O que você acha que ele deve, talvez da perspectiva humana dele, com todo o poder nas mãos, ele espera vitória, glória, poder, trono. Mas ele se esquece que tem um que se assenta no trono do universo. E que ele está se colocando contra esse Deus. Ele está violando os princípios, os mandamentos desse Deus. O que ele deve esperar que esse Deus faça? Outro detalhe interessante. Se Absalão queria ser rei, ele não precisava fazer nada disso. O trono seria dele. Bastava que ele tivesse paciência, que ele esperasse. Chegaria o dia em que Davi estaria velho demais para continuar reinando, ou mesmo que Davi viesse a falecer. E seria então o momento de Absalão reinar. Mas Absalão, por causa dessa sua amargura, Absalão já não tem mais paciência. Absalão já não pode mais esperar. Ele tem que ser rei agora. Ele tem que passar por cima do seu pai e se tornar rei agora. Agora veja também o caráter de Aitofel. Aitofel aqui, ele não está simplesmente dando um conselho administrativo, jurídico. Ele não está simplesmente dizendo assim para Absalão: olha, como rei, você pode usar essa lei aqui para agir dessa forma e então fazer essa transição ao poder. Nada disso. O que Aitofel está fazendo aqui, irmãos, ao dar esse conselho, é violando a própria lei de Deus. Lei da qual ele deveria estar ciente. Parte do dever do rei era conhecer a lei do Senhor. Era ler e conhecer a lei do Senhor. Era parte do dever do rei de Israel. Aitofel, como um dos conselheiros do rei, devia conhecer essa lei também. E ele está então aqui conscientemente dizendo para Absalão passar por cima da lei de Deus, violar, quebrar, ignorar, despedaçar a palavra de Deus. Em Levítico, capítulo 18, versos 7 e 8, está escrito assim: não desonre o seu pai, envolvendo-se sexualmente com a sua mãe. Ela é sua mãe, não se envolva sexualmente com ela. Depois ele diz: não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai. Isso desonraria o seu pai. São duas questões aqui. Uma envolve uma relação incestuosa de um filho com a própria mãe, algo abominável, terrível. E outra envolve uma relação em que o filho ele teria relação com a mulher do próprio pai, não necessariamente sua mãe, a madrasta, a concubina, como é o caso aqui. Nós encontramos um relato disso em outros lugares na Escritura. Por exemplo, em Gênesis, nós vemos o caso, Gênesis 33, de Rúben. Rúben, ele era o filho mais velho de Jacó. E um dia, Rúben, aproveitando-se da ausência do seu pai, ele tem relações com Bila, que era uma concubina de Jacó. Aquilo deixou Jacó furioso e fez com que Rúben, que era o primogênito, perdesse o seu direito à primogenitura, à herança. Então, ficava claro, tanto pela lei escrita como pelos exemplos morais do povo de Deus, que o que Aitofel estava aconselhando era algo terrível. O que Absalão estava fazendo era algo terrível, inapropriado, impensável. Agora uma pergunta. O conselho de Aitofel aqui, ele funciona? Sim. O conselho que ele está dando vai funcionar para que ele alcance os objetivos dele. Vai funcionar para que aqueles que estavam indecisos agora possam se aproximar de Absalão e apoiar Absalão.
vai funcionar para ele próprio, Aitofel. Porque imagina, se Absalão fizesse as pazes com Davi, quem era o primeiro da lista que ia sofrer as consequências? Aitofel. Como é que você, Aitofel, imagina Davi pensando, né? Como é que você, Aitofel, que era avô da minha esposa, Batseba, nesse momento me apunhala pelas costas, se torna conselheiro daquele que estava tentando tirar minha vida? Como é que você se une nessa trama para perseguir a minha vida? Então, quando Aitofel dá esse conselho, Aitofel já está garantindo dele. Já está deixando claro. Eu estou criando uma situação em que Absalão e Davi não vão mais se reconciliar, então eu vou ficar seguro nisso daí. O conselho de Aitofel, ele funciona. Mas a pergunta é, ele é bom? São duas questões diferentes. Uma questão é funcionar. Uma questão é dar certo. Outra questão totalmente diferente é se é certo. Eu não sei se você já ouviu a expressão pragmatismo. Já ouviu? Certamente acho que você já deve ter ouvido. Mas você sabe o que isso significa? O que é uma decisão, uma atitude pragmática? A atitude pragmática, ela não necessariamente é uma atitude ruim. Quando a gente vai tomar as nossas decisões, atitudes, nós observamos a questão da pragmática. Pragmática é, isso vai dar certo ou não? Deixa eu olhar aqui os exemplos. Deram certo? As pessoas que tomaram essas atitudes deram certo? Nós estamos agindo de maneira pragmática, ok? O problema é que não pode parar aí. Não importa apenas observar se vai dar certo ou não. Para a gente é fundamental, antes de tudo, observarmos se aquilo é certo. Se é certo ou se não é. Então, muito cuidado. Às vezes, alguém pode ter te apresentado algo, uma proposta, e a pessoa pode ter te dado todas as garantias. Olha, vai dar certo. Porque já deu certo com fulano, já deu certo com a fulana, já deu certo com aquela outra. Vai dar tudo certo, já fizemos isso várias vezes. Deu certo todas as vezes. A questão é, mas isso é certo? Está certo fazer isso? Aos olhos de Deus isso é certo? Eu estou pensando aqui num exemplo bem bobinho. Mas eu vou dizer, tá bom? Imagina uma proposta para você fazer um gato na sua casa, né? Dá certo demais. Até hoje, pessoa ali, ó, tem 10 anos que tem um gato lá. Nunca descobriram. Você chega lá, parece que está no Polo Norte, ar-condicionado em todo canto. O gato, ó. Deu certo. Mas é certo? É certo? Então, a grande questão aqui é essa. Meus irmãos, você pode alcançar muitas vantagens fazendo aquilo que dá certo. Mas se não for certo, você está com um problema muito grande. Porque você está se colocando contra Deus. E aí? O que a gente faz quando a gente se coloca? Nunca é vantagem de verdade ficar contra Deus. Esse é o grande problema. Então, nem sempre o conselho que dá certo é certo. Aitofel é alguém muito sagaz, mas ele não é sábio. Por que ele não é sábio? Porque os conselhos dele dão certo, mas não são certos. Não são aos olhos de Deus. E sabedoria de verdade é aquela que recebe a aprovação de Deus. É aquela que está do jeito de Deus. Por mais que às vezes aos olhos dos homens dá até errado. Quantos missionários, por exemplo, entenderam? Deus está me chamando para fazer a obra dele em um outro lugar. Isso é arriscado, mas é o certo. Porque Deus está me chamando. E se arriscaram. E muitos deles perderam a vida no processo. Aos olhos humanos não parece sábio. Não parece o melhor. Não parece porque parece que ele fracassou, parece que não deu certo.
Mas aos olhos de Deus era o certo. Aos olhos de Deus não houve fracasso. Essas pessoas estão agora sentadas ao lado do Todo-Poderoso, desfrutando da glória que Ele tem, que não se compara a qualquer coisa que nós encontramos nessa vida aqui. Só para dar um exemplo ainda para vocês, eu me lembro agora do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem brilhante. Ele estudou com os melhores dos seus dias. Ele alcançou uma posição na sua juventude que superava muitos. O currículo de Paulo, a posição de Paulo, era invejável por muitos. E aquele homem terminou dentro de uma prisão, porque ele encontrou-se com Cristo. E ele decidiu agora entregar a vida dele completamente, se desgastar completamente por Cristo. E eu fico imaginando o grande professor do apóstolo Paulo, Gamaliel, um dos rabinos mais respeitáveis dos seus dias. Eu fico imaginando se um dia ele tivesse a oportunidade de se encontrar com Paulo dentro de uma prisão. E olhando ali para aquele seu aluno tão brilhante, ele dissesse assim: Paulo, o que você fez com a sua vida, Paulo? Você tinha um futuro tão brilhante, tão promissor. O que foi que você fez com a sua vida? Como é que você veio parar dentro dessa cela imunda? Correndo o risco de morrer. O que de fato aconteceu? Por fim, Paulo saiu de dentro de uma cela para ter a sua cabeça arrancada por causa do seu amor por Cristo. E a resposta de Paulo, aquele que conheceu o amor de Cristo, aquele que teve os olhos abertos para a eternidade, aquele que agora sabia o que o aguardava, certamente a resposta dele deveria ser: partir, morrer aqui e partir para estar com Cristo. Ah, isso é incomparavelmente melhor. Ah, se você soubesse o que é isso, Gamaliel. Ah, se você tivesse essa visão. O certo, aparentemente, às vezes, para algumas pessoas, parece que não vai dar certo. Mas é sempre o melhor. Bom, outra coisa aqui interessante, irmãos, é que aqui nós temos o cumprimento de uma profecia. A profecia de Natã. Natã, profeta, quando chegou para Davi, para confrontar Davi, por causa do pecado de Davi com Batseba, ele falou sobre uma das consequências que aquele pecado traria. Qual era a consequência? Está no capítulo 12, nos versos de 11 a 12. Ele diz assim: assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Olha como a palavra do Senhor é certeira. Davi tomou a mulher de Urias. Ele fez escondido. Tentou encobrir o seu pecado de todas as maneiras, inclusive tramando a morte de Urias. E o Senhor, por meio do profeta Natã, disse para ele: sabe o que vai acontecer com você, Davi? Algo pior. Um da sua própria família, aqui a gente está vendo, Absalão, filho de Davi, vai pegar as suas mulheres. E aquilo que você fez às escondidas, ele vai fazer às claras. Todos vão ver, todos vão saber. É isso que está acontecendo agora. E aqui nós temos mais um desses casos clássicos que nós encontramos na Bíblia inteira, onde nós vemos, por um lado, a soberania absoluta de Deus. Tudo sai conforme o seu decreto. E, por outro lado, a responsabilidade humana. Os homens tramam os seus planos aqui.
Absalão tramou a sua rebelião. Aitofel deu seus conselhos. Deus não se agrada, Deus não fica feliz com os planos de Absalão, nem com os conselhos de Aitofel. Eles vão responder diante de Deus, Deus vai puni-los por isso. Mas na sua soberania, Deus usa até esses conselhos e atitudes pecaminosas para trazer a sua disciplina sobre Davi e colocar Davi no caminho certo. Soberania de Deus e a responsabilidade humana caminhando juntas aqui. Bom, quanto tempo será que se passou desde que Davi pecou com Batseba? Será que você consegue imaginar? Quanto tempo se passou? Desde que o profeta Natan veio confrontar Davi nos seus pecados. Quanto tempo se passou desde que a profecia foi dada? Um da sua casa vai tomar as suas mulheres à vista de todos. Até que a profecia fosse cumprida. Quanto tempo se passou? Meus irmãos, cerca de 10 anos. 10 anos. Não foram 10 dias, não foram 10 meses, 10 anos. Muito tempo. Mas note, o dia determinado para que a profecia se cumprisse chegou. E 10 anos depois daquele pecado, Davi ainda está sofrendo aqui as consequências do seu pecado. Meus irmãos, fujam do pecado. Fujam das tentações. Fujam das ofertas malignas do pecado. Fujam. Porque a conta vai chegar. E não vai ser boa. Fujam. Davi teve uma noite com aquela mulher. E o que isso lhe custou? 10 anos depois, ele ainda está sofrendo por causa daquela noite. Ele já perdeu 2 filhos por causa daquilo e ainda vai perder mais 2. Ele agora está sendo humilhado, envergonhado. Suas mulheres sendo usadas por um filho seu. Teve uma filha violentada. Tudo isso consequência de uma noite. Ele agora está como um fugitivo na direção do deserto, correndo o risco de morte por uma noite. Você imagina se naquele dia em que Davi foi tentado, os seus olhos fossem abertos e ele conseguisse enxergar. Você está tentado? É isso que você quer fazer? Deixa eu te mostrar o preço. Deixa eu te mostrar quanto é que vai custar. Será que Davi teria voltado atrás? Será que Davi teria olhado e disse, não vale a pena para ter uma noite com essa mulher aí, perder 4 filhos, ser removido do trono, ter as minhas mulheres usadas, ter uma filha abusada, ter que fugir, correndo risco de morte. Vale a pena. Uma noite com essa mulher vale muito a pena. Fuja, destampe o seu ouvido hoje e fuja das artimanhas, das armadilhas do diabo, do pecado. Fuja! Há quanto tempo nós temos pregado aqui, visto essas histórias, domingo após domingo, e quantos nós temos visto sendo ceifados, sendo levados, sendo arrancados do nosso meio, por causa das tentações do diabo. Ouçam, meus irmãos, e fujam. Fujam. Não queiram saber qual será o preço. Fujam enquanto há tempo. Nós chegamos então na nossa terceira situação. Nós vamos ver agora
o segundo conselho de Aitofel. Terceira situação, segundo conselho. Olha aí o capítulo 17, versos de 1 a 3. Olha o que o texto diz. Aitofel disse a Absalão: permite-me escolher 12.000 homens e partirei esta noite em perseguição a Davi. Eu atacarei enquanto ele está exausto e fraco. Vou causar-lhe pânico e seu exército fugirá. Depois matarei somente o rei e trarei todo o exército de volta a ti. É somente um homem que procuras matar. Assim, todo o exército ficará em paz. Até aqui. Aitofel aqui aproveita essa ocasião, essa busca de conselhos de Absalão, para oferecer mais um conselho. Agora ele quer mostrar como resolver o problema chamado Davi. Davi pode ainda se rebelar, como eu já falei, reunir forças, ser uma ameaça ao trono. Então como é que a gente resolve esse problema? O seu plano aqui é altamente estratégico. O seu plano aqui tem tudo para dar certo. Mas, mais uma vez, é certo? É sábio? Qual é o plano? Primeiro, ele quer juntar um exército de 12.000 homens. Esse número 12 não parece ser aleatório. Ele talvez está querendo mostrar com isso uma espécie de representação de todo Israel, as 12 tribos. Então ele tem um exército poderoso, numeroso, 12.000 homens, que vão representar como se todo Israel estivesse do lado de Absalão e contra Davi. Davi, nesse momento, irmãos, teria cerca de 600 homens. Se a gente for pensar aqui em 10% desses 12.000 homens, daria o quê? 1.200? O exército de Davi, então, seria 5% dessa força total? De fato, o seu plano tinha tudo para esmagar Davi. Segunda coisa, se ele capturasse Davi, ele sabia que o restante do exército não teria mais razão para lutar. Eles perderam o rei. Eles estavam ali por causa do rei. Perderam o rei. E agora? O que eles vão fazer? Vão passar o resto da vida como fugitivos? Não. Então por que eles continuariam a lutar? Isso evitaria um banho de sangue. Isso traria um resultado com o menor número de perdas possível. Ótimo. Terceira coisa. A vitória ainda ia trazer um bom número desses soldados para as fileiras do exército de Absalão. Então, o exército ainda aumentaria. E os soldados que estavam com Davi eram bons soldados. Homens treinados, homens leais. No final das contas, tudo dando certo, haveria paz. Olha que coisa maravilhosa. Absalão no trono e tudo em paz, poucas perdas. Davi, a principal ameaça eliminada. Que plano maravilhoso, não é? Mas mais uma vez aqui, ele se coloca em oposição ao próprio Deus. Por quê? Davi era o ungido, o Messias, era o rei escolhido, não era Absalão, era Davi. Aitofel sabia disso, mas Aitofel diz o quê? Nós vamos matar só Davi. Ele não tem medo de fazer o que o próprio Davi não fez. Quando Deus apareceu para Davi e disse, você que vai ser o rei no lugar de Saul, quantas oportunidades Davi teve de matar Saul? E em todas elas ele disse, eu não vou tocar nele. Antes de Deus me escolher, Deus escolheu Saul. Ele é o escolhido do Senhor. Então que o Senhor resolva esse problema. Se o Senhor quer que eu seja rei, ele vai tirar Saul para me colocar nesse lugar. Mas eu não vou tocar nele, eu não vou fazer isso com as minhas mãos. Aitofel não tem esse medo. Aitofel sabe que Davi é o escolhido, mas ele está pronto aqui para tirar a vida de Davi. Isso não é sábio.
Diante desse conselho, o que acontece? Verso 4. Esse plano pareceu bom a Absalão e a todas as autoridades de Israel. Todos aprovaram o plano. Ótimo plano. Vai dar certo. Nós vamos conseguir conquistar o que a gente tanto queria. Que bom termos Aitofel no nosso meio para nos dar esses conselhos maravilhosos. E meus irmãos, se a história terminasse aqui, de fato, Davi teria poucas chances de escapar. O plano tinha tudo para dar certo. E é por isso que Davi, ele temia tanto os conselhos de Aitofel. Quando ele estava fugindo, que ele soube que Aitofel tinha se juntado com Absalão, o que foi que ele disse? Ele fez uma oração. E ele orou e pediu: Senhor, frustra os conselhos de Aitofel. Frustra os conselhos de Aitofel. O bom, irmãos, aqui, é que Davi sabe quem está do lado dele. Deus está do lado dele. E porque Deus está do lado dele, nós vamos ver o que vai acontecer. Mas isso é só na próxima mensagem, né? Hoje, eu quero só terminar trazendo pelo menos 2 coisas aqui para nós que nós podemos aprender com esse texto. A primeira é: mais vale estar do lado de Deus do que termos todos os poderosos e estrategistas e influentes do nosso lado. Mais vale é ter Deus do nosso lado. Se todos estiverem contra nós, mas Deus estiver do nosso lado, isso nos basta. Isso é suficiente, isso é maravilhoso. Lembra daquele texto que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora foi o reverendo Augusto Nicodemos que disse o contrário. E se Deus for contra nós? E se Deus não estiver do nosso lado? E aí? Aitofel acha que com 12 mil do lado dele, resolveu o problema. Absalão acha que tendo um exército do lado dele, um conselheiro tão poderoso como Aitofel, o problema está resolvido. Ninguém poderá frustrar seus planos. Mas Davi tem Deus. E se Deus está do lado de Davi e contra esses homens, o que vocês acham que vai acontecer? O que vocês acham que esse grande, poderoso exército pode fazer contra Deus? Você pode passar por muitas situações aqui. Desafios, ameaças. Você pode passar por enfermidades, por problemas financeiros. Você pode passar por inúmeras situações. Sabe qual deve ser a sua prioridade? Qual deve ser o número 1 na sua lista de preocupações? Ter Deus do seu lado. Se o Senhor estiver comigo, Ele me fará passar. E Ele me tirará seguro no final. Se Deus estiver comigo, eu posso passar por qualquer coisa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, se o Senhor estiver comigo, eu posso descansar, porque eu sei que eu estarei seguro. Então se preocupe com isso. Que Deus esteja do teu lado e não contra você. Essa é a maior preocupação. E por fim, eu comecei falando do Salmo 1. Comecei falando: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu comecei falando quão é importante, irmãos, que o nosso prazer esteja na lei do Senhor. Que a nossa vida seja governada pela palavra de Deus. Que nós tenhamos ao nosso lado pessoas para nos aconselharem, que apontem as verdades de Deus para nós.
isso é importante. Por quê? Porque se Deus estiver nos aconselhando, então, meus irmãos, nós vamos colher aquilo que é bom, perfeito e agradável. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Por mais que o caminho que Ele proponha para a gente pareça ser o mais difícil, o mais turbulento, o mais complicado, que você olhe e parece que não tem uma porta que você possa abrir. Parece que está tudo escuro. Mas o caminho dele, o conselho dele, a palavra dele vai ser lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. E você pode confiar. O Senhor já nos deu a prova de que o que Ele quer para nós é tão somente o melhor. Ele já nos deu a prova, irmãos. Qual é a prova de que o que Deus nos aconselha, de que o que Ele tem para nós, de que o que Ele diz para nós, de que o que Ele quer para nós é o melhor? Qual é a prova? A prova é que ao invés de Ele pegar a sua vida e lançar num inferno terrível e eterno por causa dos seus pecados, Ele mandou o Filho dele. Ele entregou o que Ele tinha de mais precioso. Ele entregou o próprio Filho. Deus entregou Deus, que se fez homem, que foi para uma cruz. Aquele que não tinha pecado, Deus o considerou como se pecado ele fosse. E colocou naquela cruz para morrer no meu lugar, por causa dos meus pecados. Pagando a minha dívida. Por quê? Para quê? Para que eu estivesse com Ele. Para que eu pudesse descansar nele. Para que eu fosse aceito como filho dele. Para que eu tivesse uma eternidade com Ele. Ele já nos provou. Ao dar o seu filho, Ele já nos provou que o que Ele tem para nós é sempre o melhor. Então busque os conselhos do Senhor. Ajuste a sua vida a palavra de Deus. Corra para Ele e diga: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Vamos orar?